Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, iremos falar de mais um foco na nossa leitura diária, na nossa lição de adultos, publicadas pela CPAD para o segundo trimestre da nossa lição deste ano de 2023. O tema da nossa lição, o tema central é relacionamento em família, superando desafios e problemas com exemplos na palavra de Deus. A nossa lição, a qual vamos estudar, é a lição de número 2, cujo tema é a predileção dos pais por um filho. E a leitura diária, como eu tenho falado, cada dia tem uma leitura diária, de segunda a sábado. Vamos tratar de duas, hoje. Primeiro é Deus abre a madre da mulher estéril, e segundo, os filhos são herança de Deus para os pais. E os textos se encontram, irmãos, em Gênesis capítulo 25, verso 21, e Salmo 127, verso 3 e o 5, 3 ao 5. Gênesis 25, verso 21 nos diz assim: E Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, portanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Louvado seja Deus. E o Salmo, irmão, 127, verso 3 ao 5, nos diz assim: Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurados o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Amém? Irmãos, nós vemos aqui em Gênesis, capítulo 25, verso 21, nós vemos que Deus ele abre a madre de uma mulher que era estéril. Rebeca, ela não podia ter filhos, e por isso Isaac orou a Deus, irmãos. Aleluia. O segredo, irmão, está na oração. Isaac, ele orou por sua mulher incessantemente, irmão. Glória a Deus. Eu pergunto a você, você tem orado pela sua família, pelo seu esposo, pela sua esposa? Veja que Isaac, irmão, orou a Deus, e o Senhor em favor dela. O Senhor ouviu a oração dele, e Rebeca, irmão, ficou grávida. Aleluia. Irmão, nós vemos aqui o cumprimento da promessa da aliança de Deus, que exigia que Rebeca e Isaac tivessem um filho. Contudo, ela foi estéril nos primeiros 20 anos do casamento deles. No versículo 20 e 26 nós vamos ver isso. Então é encantador, irmão, ver como o marido e a mulher, com mente espiritual, levaram o seu fardo ao Senhor. Ei, marido, ei, mulher, você tem de ter a mente espiritual. Você tem de levar o fardo da sua família, um do outro, para o Senhor, irmãos. Louvado seja Deus. Eles levaram o seu fardo ao Senhor. E com certeza, irmãos, com certeza, lembraram, Deus de suas promessas. E o Senhor certamente agradou-se com as orações deles. Irmão, a sua oração não é em vão. O Senhor está ouvindo a sua oração. Não é em vão o que você tem pedido, o que você tem clamado ao Senhor. Continue pedindo, continue buscando, que o Senhor, ele vai se agradar,
da sua oração, como se agradou da oração deles, de Isaac, né, e Rebeca. Irmão, a batalha com um filho não nascido desorientou Rebeca. Portanto, ela pediu que a Deus sabedoria, né? Ela pediu a Deus sabedoria para, aleluia, ver o que estava acontecendo em seu ventre. Aí, lá em Tiago, capítulo 1, verso 5, nos diz o quê? E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberamente, e não lança em rosto, e se lhe há dado. Então, Rebeca, estava acontecendo algo em seu ventre que ela nunca tinha sentido, e ela foi pedir o quê? Orientação a Deus, irmãos. Nós vemos, irmão, que antigamente, quando o povo necessitava de algo, iam logo buscar ao Senhor em oração, pedir a resposta. Mas hoje, né, muitas pessoas têm recorrido, às vezes, à internet, do que recorrido a Deus em oração. Rebeca, ela foi logo pedir a Deus orientação, modo de ver o que estava acontecendo. Aleluia. E Deus, irmão, respondeu a ela. Deus disse a ela, olha, aqui nasceriam duas nações, e ao contrário do costume, irmão, né? A mais velha serviria a mais nova, porque o costume era de o mais novo servir ao mais velho. Mas Deus disse a Rebeca, olha, o mais velho vai servir ao mais novo. Louvado seja Deus, irmão. Assim como Isaac suplicou a Deus por um filho, a Bíblia, irmão, nos encoraja a pedir. E até mesmo implorar pelas coisas mais íntimas e importantes para nossas vidas. Ei, Deus quer atender os seus pedidos. Deus quer atender os nossos pedidos, mas Ele quer que peçamos a Ele. Deus pode, irmão, adiar a resposta. Pode. Porque o trabalhar é dele, ele age da maneira que quer, ele sabe o momento certo de nos responder. E ele pode adiar a sua resposta por um momento. Mas isso vai ter uma finalidade, irmão. Às vezes nós não sabemos a finalidade de Deus para as nossas vidas, porque Ele tem às vezes adiado um pouco, porque Deus, irmão, Ele não tarda as promessas. Ele cumpre no tempo certo. E às vezes não sabemos a finalidade e às vezes ficamos preocupados, às vezes queremos se adiantar na frente de Deus. Mas saiba que tem uma finalidade. Quem sabe, primeira finalidade, quem sabe, é aprofundar a nossa percepção sobre o que realmente nós necessitamos. E segundo, quem sabe, é ampliar o nosso conhecimento por suas respostas. Louvado seja Deus. Ou terceiro, quem sabe não é permitir que amadureçamos para que usemos seus dons com mais sabedoria. Louvado seja Deus. Então Deus, irmão, Ele sabe. Ele abriu, né, a madre de uma mulher que era estéril. Aleluia. Mas o segredo, irmão, foi a oração, foi buscar a Deus. Então esse é o segredo. Deus é fiel, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pensamos ou pedimos. Louvado seja Deus. Então, segundo tópico da nossa leitura diária é: os filhos são herança de Deus para os pais. E Rebeca e Isaac estavam querendo essa herança, irmão. Aleluia. Os Salmos, né, 127, verso 3 ao 5, nos diz que os filhos
são um presente, são herança do Senhor para nós, irmãos. Eles são uma verdadeira bênção para nossas vidas. E às vezes, irmão, eu fico imaginando que tem casais que têm anos e anos e não desejam, né, ter filhos, porque acha que o filho vai atrapalhar, acha que talvez, não sei, né, o filho vai ser um fardo, vai atrapalhar eles às vezes em um sonho de conquistar algo. Não, irmão. Veja o que a palavra de Deus diz: os filhos são um presente do Senhor, eles são uma verdadeira bênção, irmão. Aleluia. E os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos do valente. Veja, irmão, Deus deseja, irmão, que nós que somos casais, casados, né? Aleluia, nós venhamos ter filhos logo cedo, em nossa mocidade, porque Deus sabe, irmão, que lá na frente nós, às vezes não, vamos precisar, né, irmão? O filho que realmente reconhece o seu pai e reconhece a sua mãe, honra o pai e a mãe, ele vai ajudar o seu pai quando tiver a sua mãe, quando estiver em sua velhice. Os filhos, irmão, eles são herança do Senhor. Tem sido traduzido como: os filhos são uma dádiva de Deus, irmão. Então saiba disso, as crianças, irmão, elas são uma bênção de Deus para nossas vidas. E os filhos da mocidade são particularmente, irmão, valiosos, porque filhos nascidos enquanto o pai ainda é relativamente jovem, né? Aleluia. Vai ser uma bênção para os seus pais. Eles serão a sua força quando ele estiver velho, precisando, como flechas na mão do valente, como o salmista falou. Ou seja, uma defesa contra os inimigos. Glória a Deus. Uma defesa contra os inimigos. Então, independente da situação, os filhos numerosos de um homem eram considerados, irmão, sua força e segurança, como uma fonte de satisfação e alegria. Então, o conceito da necessidade, da dependência de Deus, irmão, é transmitida para a constituição da família. Veja o que Gênesis 30, verso 2 nos diz: então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto de teu ventre, e a Jacó um filho, me dai um filho, eu preciso de um filho. Aí Jacó disse a Raquel: será se eu estou no lugar de Deus? Jacó disse: olha, é Deus que pode te dar. Se Deus, vamos dizer assim, se Deus não quiser dar, ele não dá, né? Aí, que te impediu o fruto de teu ventre. Então, irmão, nós vemos que é Deus quem nos dá, né, os filhos, louvado seja Deus, como herança. Então, um relacionamento de que os filhos são um presente de Deus, irmão, é a base para a constituição de um lar bem sucedido. Alegria e proteção são descritas como os resultados de se ter filhos e educá-los. Glória a Deus. Então saibam que as crianças, elas são frequentemente vistas como responsabilidades por muitos e não como riquezas dadas da parte de Deus. Por isso que muitos não, como eu já falei antes, muitos não querem ter filhos porque acham que é uma grande responsabilidade. Ei, os filhos são herança do Senhor, irmãos. Louvado seja Deus. São uma bênção. Então podemos aprender lições valiosas com a curiosidade e o espírito confiante deles, irmãos.
Então, aqueles que veem as crianças como uma distração, incômodo, deveriam vê-las como uma oportunidade de formar o futuro, irmão, de formar um futuro, louvado seja Deus. Então, não devemos ousar tratar as crianças, né, como uma inconveniência, pois Deus lhes atribuiu um altíssimo valor, irmão. Porque Deus disse, né, em sua palavra, o salmista falou que eles são herança, são presentes de Deus para nossas vidas, amém? Então, que você venha ter essa certeza que os filhos que Deus te deu e que vai te dar são heranças do Senhor. Então, cuide bem dessa herança, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Entro com providência, quando menos espero, lhe apresento uma solução. Apenas confia, cuido eu da tua vida, conheço teus